A seguir, teremos a apresentação do projeto Cadeia Produtiva do Piqui e outros frutos do Cerrado. Convidamos para apresentá-lo José Antônio dos Santos e Udileia Oliveira. Difícil sentar nessa cadeira, né? Não pode trocar, não, Paulo? Essa cadeira é pesada demais, ela dá um trabalho pra gente sentar, eu quase caio quando vim de lá pra cá. Eu quero aqui dar uma boa tarde a todos, né? E falar que a gente está feliz em ver tantos projetos, tanta gente preocupada com a luta nossa, né? E assim, ver os conterrâneos da gente que também está na mesma luta, né? O pessoal da reciclagem que está fazendo lixo virar luxo, né? Eu falei com eles que estão fazendo lixo virar luxo, né? A gente ficou até emocionado quando eu conversei com as meninas, né? E Paulo essa pessoa que... É mal do norte, Minas. É emocionante. Mas assim, a emoção bateu muito mais forte, né? A emoção bateu muito mais forte, Paulo, quando a gente vê a luta sua, né? Sair de lá do norte de Minas e tá trazendo a gente aqui. E juntar, e quando você tá tendo essa força, o Tadeu também foi outro guerreiro junto com a gente, então a gente fica emocionado quando vê um seu santinho desse aí, vê tantos projetos aí e a gente nessa luta, né? Então, Paulo, eu queria só agradecer você e toda a equipe, todos que estão aqui, né? A gente sentar nessa cadeira aqui emociona, né? Eu acho que qualquer um no meu lugar com um chapéu na cabeça, sai lá daquele norte de Minas, numa seca de 10 meses, né? E ter força, né? Para sentar numa cadeira de promotor, né? Não é fácil. E saber que essa luta nossa não está sendo em vão, né? Isso engrandece a gente, está só fortalecendo. E saber que essa luta nossa não está sendo em vão. Que hoje, o que eu te pedi, Paulo, para a gente juntar a teoria com a experiência. Quer dizer, o que a gente aprendeu com o seu Santino, o que a gente está aprendendo com as meninas da reciclagem, com o professor que falou do Cidade, né? Então, assim, eu acho que isso está só enriquecendo, só está melhorando. E a luta nossa era para fazer a inclusão social. Que alguém lá de baixo pudesse estar aqui junto com... né? Pudesse estar sentado aqui. Eu não queria que fosse só eu sentado nessa cadeira, eu queria que fosse outros e outros depois de mim, para que essa luta não fosse em vão. Porque o que Dora falou, a gente buscou agora, a gente está querendo, o que a gente quer nessa luta nossa é que esse elo entre mais corrente, que essa corrente entra mais elo. Por exemplo, a gente só vai ter a vereda cheia d'água se preservar o cerrado. Eu falei com ela, né, Dora? Sem fazer a preservação do cerrado, do piqui, dos outros frutos, a vereda também seca. Se você deixar fazer carvão do cerrado, não tem vereda. Então é uma corrente que não pode sair nenhum elo. E aí fortalecendo agora com a entrada da promotoria pública, com os órgãos públicos, preocupado com essa causa, né, doutora? Eu acho que a gente não sabe nem expressar tantas palavras, né? Tanta bondade assim de poder estar vendo essa luta e tanta gente preocupada, que hoje o mundo inteiro é preocupado com essa causa, né? E a gente tem uma luta pelo piqui, no caso nosso lá, o carro-chefe nosso é o piqui. E essa semana a gente teve mais uma desilusão, mais uma tristeza, quando ficou sabendo que um cidadão cortou lá 500 pés de piqui, que deixou quantas famílias, você entendeu? Então isso, às vezes, no momento de alegria, de tristeza, e aí vem a emoção e não tem como. Mas eu falei com o Paulo na outra audiência pública, ele queria me dar só 5 minutos, né, Paulo? Eu falei que não queria, não.
A gente... Porque só 5 foi eu chorando aqui, né? Mas sobra para falar, né, Silvio? 5 foi só para chorar, né? Agora que eu vou poder falar um pouco, né? E aí... Mas é brincadeira, porque a gente criou uma intimidade, né, Paulo? Graças a Deus a gente teve... Eu tive a felicidade de conhecer ele lá num evento, lá em Montes Claros, né? A primeira encontro do Piqui, né? Que foi com o professor Flávio, né? E eu tive a felicidade de conhecer Paulo, a gente já começou a trocar umas ideias e graças a Deus hoje é um amigo que eu até tenho muita intimidade pela pessoa que é, a autoridade que é, eu tenho muita intimidade com ele. Mas eu fico muito feliz e mais feliz em ver tantas outras pessoas abraçando tantas causas, né? Eu falei com as meninas que a gente hoje é preocupado com a cidadezinha pequena que emancipou tem 20 anos e que já não tem onde pôr mais lixo, né? Então é outra, né? Então, Paulo, era só isso. Pedir desculpa a vocês pela emoção que eu senti, viu, gente? E agradecer mesmo. Né? Aí o Dileia vai fazer a apresentação e eu vou ficar sentado agora. Só aproveitar essa cadeira um pouco. O seu Zé, ele é hoje, lá em Montes Claros, a gente formou o Núcleo Gestor do Pequi e seu Zé é o presidente da Associação do Núcleo Gestor do Pequi. Eu sou Dileia, também secretária da Associação do Núcleo Gestor do Pequi. Eu sou do IDENE, do Sistema Sedivan IDENE, e acompanho o Núcleo Gestor desde a criação. Vou contar um pouquinho da história, como é que surgiu, então, esse APL, o Arranjo Produtivo Local do Pequi. Foi a partir de uma oficina do Plano Nacional da Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade. O MDS e o MMA, ele fez a junção priorizou 10 produtos no Brasil para ter um olhar especial. Dentro desse aí foi escolhido o Pequi no norte de Minas. Então, desde dessa criação. Após essa oficina, surgiu então a necessidade de estar criando o núcleo gestor do Pequi, da cadeia produtiva do Pequi e outros frutos do Cerrado. E aí a gente não pode focar só no Pequi, temos que também defender outros frutos do Cerrado. Mas quando a gente perde também, que começa a defender os outros frutos do Cerrado, a gente perde também um pouco, um foco. Então a gente colocou como Pequi, mas tentando também abranger cada vez mais a questão dos outros frutos do Cerrado. Em 2010, nós fomos reconhecidos como grupo gestor de apoios do APL do Estado de Minas Gerais. E atualmente tem pouquíssimos APLs reconhecidos do Estado, e o nosso está entre um dos primeiros na questão do extrativismo, né? Então, por ser essa preocupação em relação a isso aí. E a nossa parceria, existe no Estado a lei do Propequi. Ele estava desativado há mais de 10 anos, né? E aí a gente juntou, pediu forças aí, fizemos uma audiência pública aqui nessa casa, né? Em parceria com o Ministério Público, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para a reativação da lei Propequi. Dessa audiência, nós fizemos no final uma carta compromisso. Nessa carta compromisso, nós pedimos que fosse reativado o Conselho Propequi. Então, foi marcado uma reunião, né? Inclusive o promotor Paulo César esteve com a gente, quer dizer, nós estivemos com o promotor Paulo César, escoltado pelo promotor Paulo César, uma reunião com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E de lá, nós apresentamos para ele todas as reivindicações dessa audiência, né? E aí, a partir daí, foi designado, né, a reativação do Conselho Propequi. E desde o ano passado, a gente tem feito algumas reuniões para essa reativação desse conselho. Tivemos 2 reuniões no ano passado, inicialmente aqui em Belo Horizonte, porque para reativar, por ser uma lei que ficou parada há 10 anos, precisa revogar o decreto, criar um novo decreto. E nessa criação do novo decreto, a gente colocou também a inclusão do Ministério Público como representante nesse conselho. E aí a gente já tem visto, a gente está agora esse ano, a gente já fez 2 reuniões esse ano, mas cada vez que a gente faz a reunião, cada ente que faz parte
coloca as questões e aí a gente está andando, né? Aí um vem e coloca uma parte, outro vem e coloca outra parte, mas a gente já está em processo. Inclusive nós temos representante ali da CEAPA, né? Que já foi nos encaminhado agora, recentemente, o novo decreto já para publicação, que a gente espera que saia ainda esse ano. Aqui, só para vocês terem uma noção da cadeia, do mapa da cadeia do óleo do pequi. A gente hoje tem não só da cadeia do óleo, mas a da polpa e outras. Esse mapa, ele foi criado dentro da oficina em 2008, mas que a gente tem reatualizado, tem revisto. Então, para a gente ter uma noção da cadeia toda, a gente tem que começar desde o insumo. O que é preciso com relação à fabricação do óleo do pequi, né? Desde tambor, panela. Aí a gente passa para a produção, que é a questão da coleta. A gente passa por uma pequena transformação, que precisa lá o descalque, o cozimento. A gente tem também a questão da comercialização. Não é só pegar o pequi, mas tem que passar por todo esse processo. E a gente tem até chegar no consumidor final, que é a questão do óleo do pequi. Dentro disso aí, nós temos quem são os operadores da cadeia. O núcleo gestor hoje é quem? São as associações e as cooperativas que processam, que já estão lidando diretamente com o pequi e outros frutos do cerrado. Ali também a gente tem não só associação e cooperativas, mas também nós temos produtores independentes, né? Temos os atravessadores, que também cumprem o papel importante dentro do elo da cadeia como todo. Com relação à comercialização, nós temos hoje e oportunidades de venda a Central do Cerrado. Essa Central do Cerrado ela fica em Brasília, né? Então, ela também comercializa os produtos dessas cooperativas e associações que, dentro do nosso núcleo, algumas associações e cooperativas fazem parte dessa formação da Central do Cerrado, que é isso que é muito bacana dessa vinculação. Temos também as oportunidades de feiras em eventos, mercados institucionais, consumidores diretos, restaurantes, empresas e feiras livres dentro do mercado. E temos também os serviços operacionais. O que é preciso? A questão do transporte, né? O fornecimento de água, energia, transporte, serviços de apoio. Quem é hoje que faz parte desse núcleo gestor? Temos a UFMG, o ISPN, Instituto de Segurança, CAA, a Emater, são as prefeituras, o MMA, o Embrapa, o SEBRAE, todos os outros. Os organismos reguladores, o IEF, o IBAMA, a Anvisa, o PROCON, as políticas de apoio, lei estadual PROPIQui, o próprio IDênico através do programa PCPR, Programa de Combate à Pobreza Rural, MMA, MDA e MME. Então, assim, isso aí é só para vocês terem uma noção de toda a cadeia como um todo. Mas aí, onde que está esse arranjo, esse APL? Onde que está sendo localizado o arranjo produtivo local? Quais são os municípios que envolve? Aí temos a mesma dificuldade também com as veredas, né? A nossa localização geográfica, que é um distante do outro, mas estamos aí sobrevivendo. Que vai desde Montes Claros, Januária, Chapada Gaúcha, São João da Lagoa, Buritizeiro, Rio Pardo de Minas, Riacho dos Machados, Lontra, Japonvá, Vaza da Palma, Coração de Jesus, Ponto Chique e São Francisco. Então é bem amplo. Januária eu falei lá primeiro. Como que se dá essa questão da governança dentro do núcleo? O núcleo gestor do pequi, do APL do pequi, o núcleo gestor da cadeia produtiva e outros frutos do cerrado. O núcleo é composto por organizações do APL e instituições de apoio. O núcleo tem hoje por missão a gestão do arranjo produtivo do pequi e outros frutos do cerrado, fortalecendo as iniciativas coletivas, representando politicamente as instituições participantes, promovendo a capacitação dos extrativistas, a comercialização dos frutos e seus derivados, a articulação e a proposição de políticas públicas, respeitando e defendendo o meio ambiente. É uma missão ousada, né? Ali é só para vocês terem uma noção do mapa de interação entre as organizações, que vai lá desde o Cerrado Mineiro de Lontra, a Asprovil de Lontra, aí temos lá o GRAAL, Associação Capão Selado, CAA, a Grande Sertão, grupos de São João da Lagoa, grupos de Água Boa e Rio Pardo, a Copejap, que é uma cooperativa, temos lá a Cop Sertão Vereda, que está lá na Chapada Gaúcha, né, lá do outro lado,
a CEAPA, Chico Fulô, a Associação Jatobá, a Copese, que também é lá em Montes Claros. E ali são os dados, só para a gente ter uma noção da importância econômica do pequi. Aí a gente fala em termos de Japonvar, que é hoje que tem um destaque nacional em relação à qualidade do pequi, que ali sai 240 caminhões, produz 120 caixas, 3 toneladas de pequi, e 1.050.000 que poderia ser acessado no PGPM, Política de Garantia de Preço Mínimo. Mas os dados do IBGE falam que em Minas Gerais só foram produzidas 1.817 toneladas. Se de uma cidade foi produzida mais de 3 toneladas de pequi, onde está essa distante? E no ano passado a gente teve a oportunidade de visitar um dos centros comerciais, que é Goiânia. E segundo eles, seu Zé já tomou mais de 5. Segundo eles, de Japonvar sai 19 caminhões por dia no período da safra. Então, olha os outros municípios e que a gente não tem ainda. E sem contar que a maioria desses municípios não tem a lei. Então, perde injeção. Quando a gente esteve lá em Goiânia, 4 municípios tiravam nota. Chegava com a nota, mas não eram os produtores, não tinha Japonvar. Tinha lá Montes Claros, Pirapora e Biaí, que estava longe de ser esses municípios que realmente fazem parte do núcleo gestor do pequi. Inclusive tem outro caso, né, de nota de pequi de porteirinha, onde não existe pequi, né, mas saindo caminhões e caminhões de porteirinha. Então, assim, só para a gente falar mais, só para a gente ter uma noção do que a gente está precisando, Paulo, dessa organização, assim, porque a gente hoje não tem nem um número certo para você saber, por exemplo, quando falou em torno de 1 milhão, parece que foi muito dinheiro, né? Mas quanto município nosso perdeu em arrecadação, quantos outros municípios perdeu com isso, por essa falta de organização, né? Aí sai caminhões e caminhões sem saber para onde, sem nota, sem nada. E a gente cobra dos prefeitos para ajudar nessa organização, né? Eu acho que é onde que tem que envolver o poder público, porque você já pensou, Japonvar, a gente fez uma estimativa de 2 milhões. Aí, em 2 milhões, se a prefeitura arrecadasse qualquer tanto de imposto lá para estar ajudando seu santinho nas mudas, para estar ajudando os recicladores, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, Paulo, junto, né? Não sei como é que a gente começa a articular essa luta. Isso é uma luta das mais difíceis de enfrentar, né? As prefeituras, assim, porque a gente está perdendo muito com isso, as prefeituras, o município, o estado, todo mundo está perdendo com essa desorganização. Por exemplo, sai um caminhão de pequi de Japonvar e vai tirar a nota quando está para chegar no estado de Goiás, entrar lá para o estado de Goiás, né? E mais os caminhões que à noite passa sem nota, vai lá para... Então, eu acho que a gente tem que, não sei por onde que a gente começa, como agora, graças a Deus, está juntando a teoria com a experiência, eu acho que é hora da gente sentar para começar a pensar. Porque eu falei isso, eu contei para Carlinho hoje, né, Carlinho? Que um dia o gerente do Banco do Brasil queria emprestar dinheiro, mas só emprestava para comprar X. Eu falei, não, moça, a gente não é a área nossa essa aqui não, mas o dinheiro está lá para fazer isso. E eu falei, meu amigo, eu vou avisar você uma coisa. Se você não mudar esse jeito seu, vai chegar um tempo que você vai sair com o dinheiro na sacola e o povo não tomar emprestado. Você é doido, ninguém não vê. Eu falei, não, mas se eu não morrer muito ligeiro, eu vou ver e você também vai ver. Né? Então tá aí hoje, quer dizer, o gerente quer emprestar só para vaca preta. O povo, não, eu quero vaca Nelore. Aí ele não empresta, ele volta para trás. Tinha tantos milhões lá no banco, mas então eu acho que a gente tem que parar e não sei o que eu quero. Eu acho que o que o outro quer também, eu não posso querer só para mim, né? Eu pensei a vida inteira, não foi só em mim. Eu passei a maior parte do meu tempo pensando no outro. Eu acho que a gente tem que sentar e começar a pensar nisso, né? Eu falei com o Carlinho hoje que hoje o gerente vai lá com o dinheiro para emprestar aquele dinheiro do Pronar, que é 2 mil, eu disse, não, é muito pouco, eu não quero. Outra hora, não, voltou tantos milhões, porque só empresta aqui, né? Agora, por exemplo, está lá a emergência, mas quando você chega lá, a emergência, você entra com o projeto, daqui 3 meses, choveu. Não, agora não tem emergência mais não, choveu. Então,
acho que quando eles falou aqui de morosidade, de burocracia, isso eu acho que é hora da gente... Nós não tá nesse mundo mais de ter... As coisas hoje estão andando com muita velocidade, né? Ontem à noite o Carlinhos me resolveu um problema dentro do carro que a gente estava vindo. Então eu acho que, como tem hoje os teóricos, né? Eu, por exemplo, computador, eu olho mais fácil uma boca de um cavalo para não saber quantos anos ele tem, de que ele ligar um computador. Mas tem o Dileia aqui que faz... Ela faz porque gosta, ela deixa de assistir a televisão para ir lá para o computador, né? Eu tenho uma menina que deixa de assistir qualquer coisa na televisão para ir lá para o computador, porque lá ela... Não, papai, aqui eu estou vendo muito mais coisa mais interessante que... Então, assim, eu acho que é hora da gente juntar, né, doutora, a teoria com a experiência. Quando você juntar a teoria de Dora, né? Mostrando aquelas fotos bonitas que nem tá verde daquele jeito agora, né, Dora? Então, ouvindo, desculpa. Eu falo assim, que lá nem tá verde igual tá agora, né, Dora? Mas ela tirou as fotos lá. Então, assim, eu acho que é hora da gente juntar essas experiências, né, doutor? E começar a pensar junto. Porque eu acho que os 5 minutos já acabou, né, doutor? Já, Suzane. Tá pegando rapidinho, irmão. Mas é só um pedido meu, assim, gente, da gente juntar essas forças agora. Porque, graças a Deus, hoje tem o governo querendo trazer, né, aproximar, fazer a inclusão social, que foi uma luta minha. Quando eu cheguei lá na cooperativa de Japonvá, a gente tinha, a maior parte dos professores era de outras cidades, né? E quando eu saí agora, em agosto do ano passado, as serviçais já eram professoras, né? Então eu acho que para mim foi a maior felicidade de ver uma serviçal que estava varrendo o pátio. O dia que eu saí, ela estava sentada na cadeira de professora. E os professores que eram de outros municípios já tinham voltado para as casas deles e já era quase todo mundo de Japonvá. Eu acho que é hora da gente pensar, começar a fazer essa inclusão social, porque, né, em todos os setores, não quer dizer só na escola, porque a base é a educação, mas quando eu falei do elo, que a gente tem que continuar por no elo, nessa corrente que a gente está nela, para as coisas dar certo. Isso. Ali são alguns produtos, né, algumas cooperativas, desde a cooperativa de Japonvá, a Grande Sertão e outras. O que tem de diferencial nesse núcleo gestor do Pequi? Tem uma base comunitária que busca cada vez mais a inclusão social e a geração de renda para os povos e comunidades tradicionais, mas temos também um extrativista, então é muito sazonal. Se nós não acumularmos o Pequi de novembro a janeiro, a gente não tem o Pequi em outra época. Se não é naquele período, acaba, né? Então, assim, essa é a dificuldade também de se lidar. E a questão de armazenar, a questão do meio ambiente. Quais são as nossas potencialidades? Nós temos o pessoal que já tem um conhecimento tradicional de como processar, de como lidar com a questão do Pequi. Temos esse capital social, tem essa cultura regional, a maioria das pessoas já fazem isso. Temos demanda de mercado, temos potencial produtivo da região, temos persistência, mas é muita persistência das cooperativas e associações que lutam, né, assim, bravamente para manter essas cooperativas em vista do alto imposto. A carga tributária hoje é muito alta, mas mesmo assim eles acreditam nisso aí. Temos o meio de inclusão social. Temos a oportunidade hoje, dentro das políticas públicas, que é o PAA, o PENA e a PGPM. Porém, a gente tem dificuldade de acesso a essas políticas. Elas existem, mas a gente tem essa dificuldade de acesso. É igual foi falado da questão da burocracia, né? Tivemos aí, tem o PAA, que é formação de estoque. Ele precisa chegar na época da safra. Se passar a safra, não tem serventia para nós. Então, temos essa oportunidade, mas temos essas dificuldades. Temos apoio agora do governo, das ONGs, universidades. Nós temos já um calendário nacional de feiras e eventos que poderíamos estar participando, mas que, em virtude das dificuldades, a gente às vezes não participa. Temos eventos mundiais aí que poderia ser muito bem aproveitado, a Copas, a Olimpíadas, né? Ativação do Conselho Propequi, a Lei 13.965 de 2001, estamos aí já reativando. Infelizmente também foi passada uma outra lei que a gente lutou para que a gente não conseguisse passar, mas infelizmente não teve como, né?
autorizando a questão do corte do pequizeiro, pagando uma taxa irrisória, né? Se a gente lembrar que um pé de pequi leva de 8 a 10 anos para produzir, não chega a R$200 a multa, é muito pouco, pensando nesse tempo que fica para a produção realmente do pequi. E outra coisa, temos um produto exclusivo, não tem concorrente do pequi, né? Até então, temos que aproveitar disso. Mas também a gente tem as fraquezas e as ameaças. Falta capital de giro. O que tem acontecido? Quando a gente esteve em Goiânia, o pessoal de Goiânia planeja a safra. A gente não teve ainda condição de pensar a safra, porque eles têm o capital de giro para comprar na hora. As nossas cooperativas e associações têm essa dificuldade. Quando tem a PGPM, que é a Política de Garantia de Preço Mínimo, eles levam 2, 3 meses para receber. Extrativista não tem essa condição de esperar 2, 3, 4 meses para receber. Então, a importância hoje do atravessador, ele chega e te paga. Quem está ali, o piquê, seu Zé fala que piquê é igual defunto. O do outro dia já perde, já não serve mais. Então, a gente precisa dessa questão do capital de giro. Infelizmente, o capital de giro é o que ele colocou muito bem. Há capital, mas é muito difícil o acesso. E quando se tem o acesso, os juros são altos. As nossas cooperativas têm uma base de muito de inclusão social. A gente não vê lucro. Então, é a sustentabilidade, é o meio ambiente, e isso dificulta. As cooperativas que devem, fica difícil de pagar. Porque primeiro tem que sobreviver, é o que a pessoa falou, e ainda tem que pagar imposto. Sendo que o trabalho que é feito é um trabalho do Estado também, que de certa forma, as cooperativas realizam e fazem. A mão de obra qualificada, precisamos de mais tecnologia, né, de investimento, para que a gente possa melhorar e baixar o custo de produção. Os nossos produtos ainda são caros. São caros porque a gente não tem essa tecnologia, é difícil também da gente ter acesso. A estrutura adequada, infelizmente, a gente falta, às vezes tem edital aberto, mas o edital é só para custeio. Ele não mexe na infraestrutura. E as infraestruturas hoje, para você se adequar, você tem que estar na legislação sanitária. Infelizmente, é custo. Você vai tirar o custo para planejar, para adequar a legislação, e você vai sobreviver com o quê? Qual que vai ser o seu capital de giro para... ao invés de estar ali fazendo aquela adaptação, está deixando de comprar. Nós temos uma legislação tributária pesada ainda, infelizmente, né? Falta de apoio ainda de muitos governos municipais, de governo do Estado mesmo, no sentido de perceber que essa é uma necessidade que precisa ser feita. Nós temos a inatividade da lei Propiqui, agora que a gente está começando a reativar, mas não é só reativar a lei, tem que criar o fundo, tem que ter orçamento. A gente está, só para vocês terem noção, a gente consegue fazer as reuniões do núcleo gestor, às vezes nós temos que pagar para o extrativista vir na reunião, porque ele não vai sair, isso é uma realidade. Você paga, você tem que dar almoço, você não vai ficar lá o dia inteiro, né, para sobrevivência, para discutir algo que é de suma importância e de fortalecimento dessa cadeia. Nós temos a dificuldade de logística na produção e comercialização. Fica distante, muito distante do outro, e que precisa comercializar. Às vezes teria que ter um ponto central, né? Mas aí tem que ter transporte, tem que trazer quem vai trazer, quem vai pagar esses custos. Acaba ficando cada vez mais cara a questão do produto em si. Então, ali, nós somos do Núcleo Gestor da Cadeia Produtiva e Outros Frutos do Cerrado. Está o e-mail ali, núcleodopequi@gmail.com. Tem os nossos contatos, eu sou a Udileia. A Sara também é uma parceira que está aí há bastante tempo, e também ali o Adilson. No mais, muito obrigada.